Você sabe o que é cultura? Neste vídeo, iremos ver como, ao longo da história recente da humanidade, a ideia de cultura foi sendo pouco a pouco modificada até se tornar completamente distanciada em valor social e econômico daquilo que um dia foi sua raiz. Está preparado? Então vamos lá! A palavra cultura tem sua raiz no termo em latim colere, proveniente da raiz colo, que deu origem a várias palavras no latim, como colere, colonos, colônia, culto, cultus, cultum, cultura e inquilinos. Reconheceu alguma delas? Sim, a palavra cultura compartilha com os demais derivados de colo os sentidos de cultivar, habitar, adorar, honrar, proteger, cuidar. Cultura estava ligada diretamente à ideia de cultivo, lavoura, ou seja, o cultivo daquilo que cresce naturalmente, estabelecendo uma relação com a ideia de trabalho agrícola. Aqui, cultura e trabalho eram praticamente sinônimos, e essa relação é muito importante. Por isso, iremos voltar nesse assunto mais para frente. Como estávamos falando, além da ligação direta com o trabalho, a cultura estava indiretamente ligada com espiritualidade, através da ideia de cultuar e honrar, como também ao termo colono, em sua ideia original que designa quem trabalha na cultura agrícola, realizando trabalho no campo. Como dissemos, as palavras foram sendo ressignificadas junto com as transformações na nossa sociedade. Então vamos entender um pouco melhor algumas dessas transformações, dando início pela palavra trabalho. No livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, a autora discute como a ideia de trabalho, que inicialmente era condição para manter-se vivo, configurando uma ação constante e contínua para a sobrevivência, acabou assumindo já na antiguidade o papel de atividade de menor importância, sendo desprezado entre os que possuíam algum tipo de status social. A partir da Revolução Industrial, o trabalho começa a ser vinculado à geração de lucro, implicado à produtividade em grande escala, através da substituição do trabalho manual pelo trabalho com uso de máquinas. Assim, se desconectando por completo da ideia de cultivo, do que cresce naturalmente. Porém, trabalho não foi a única palavra a sofrer uma mudança radical no seu significado. O processo de colonização, que um dia fora apenas de habitar novos territórios, passou a ter uma ideia de dominação e exploração dos povos colonizados, e com isso a imposição de sua religião, cultos, língua, heróis, etc. Ou seja, além da exploração de outros povos e dos recursos naturais de seus territórios, a cultura em colonização tem sido pautada como a sobreposição da cultura do colonizador sobre as demais culturas, passando a ter uma perspectiva hierarquizante dos modos de vida. Lembra que dissemos que cultura e trabalho, principalmente o agrícola, eram sinônimos? Então, vamos voltar nesse assunto, para explicar como cultura também está associada com civilidade e civilização. Terry Eagleton, em seu livro A Ideia de Cultura, diz que se cultura significa cultivo, um cuidar que é ativo daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. Nesse sentido, é importante percebermos que estamos incluídos na natureza. Somos tão natureza quanto qualquer animal, montanha ou árvore. Contudo, dentre tantas manifestações da natureza, somos aquela capaz de incluir o autocultivo material e subjetivo. Nós somos naturais e, assim como a natureza, transformáveis. Entretanto, a diferença é que apenas nós, até onde sabemos, podemos referenciar e refletir sobre nós mesmos para nós mesmos. Eagleton então sugere que a cultura seria dessa forma uma espécie de pedagogia ética que nos torna aptos para a cidadania. Sugestão que nos direciona para a compreensão da cultura como o cultivo da civilidade e a civilização como o desenvolvimento harmonioso da nossa humanidade. O que não tem sido bem assim, né? Ufa, chegamos no encontro da cultura com a civilização, algo bastante vivo no pensamento atual sobre cultura. Então, retomando um pouquinho. Primeiramente, a raiz entre cultura e o trabalho rural possibilitou a nuance para a interpretação de cultura como civilidade, sendo esta compreendida como cuidado entre os integrantes de um grupo. Já no século XVIII, a ideia de cultura se associa de vez ao termo civilização, trazendo consigo um ideal de progresso linear nos âmbitos intelectual, espiritual e mental. Chegando no século XIX, devido a uma reinterpretação do termo civilização, a palavra cultura passa a antagonizá-la,
uma vez que, para garantir a imposição de uma cultura eurocêntrica, paradoxalmente suprimiu-se tantas outras culturas. Resumindo, podemos dizer que a civilização se contradiz ao assumir um comportamento dito não civilizado. Esse processo passa a hierarquizar as diferentes culturas. Cultura passa a ser um grande guarda-chuva, um meio por onde aspectos políticos, sociais, econômicos se ancoram em uma ordem simbólica de significados, estabelecendo-se como um nível dominante para a vida em sociedade. Hoje, o trabalho foi usurpado de uma relação com a produção do bem viver, e agora a cultura passa pelo capital e toda a relação do consumismo e produtivismo. E isso inclui também os saberes, a formação do indivíduo, as técnicas e tecnologias dos povos. Toda essa parte imaterial subjetiva também passou a ser intermediada pelo produtivismo e consumismo, os quais, nessa perspectiva, têm sido compreendidos como capital cultural. No livro Reinventando a Educação, Diversidade, Descolonização e Redes, de Moniz Sodré, ele descreve o capital cultural como os processos de qualificação profissional desenvolvidos pelo próprio trabalhador, o qual investe em sua educação e formação para atender unicamente às necessidades do mercado de trabalho. Temos, então, uma sobreposição entre cultura e educação, só que essa sobreposição, infelizmente, está balizada pelo aspecto das relações de poder estabelecidas pelas hierarquias do atual estado das coisas, o status quo, e pela competitividade sistematizada na qual nosso sentido de sobrevivência foi obrigado a se adequar. Talvez este não seja o melhor caminho. Veja que até mesmo Darwin, depois de sua famosa obra A Origem das Espécies, em outro livro chamado A Descendência do Homem, revisou sua noção de competitividade natural e a reelaborou sobre outro prisma, no qual prevalece a noção de que a adaptação das espécies se deu muito mais pela colaboração do que pela competição. Mas essa história parece não ter sido boa o bastante para ganhar visibilidade. De qualquer forma, esta nova interpretação nos ajuda a perceber que nós, meros seres humanos, talvez estejamos no caminho menos seguro e que o próprio processo cultural no qual aprendemos a viver e fazer nossas sociedades esteja apontando para a necessidade de algumas transformações. Quem sabe, versões mais sustentáveis e colaborativas estejam furando a bolha da tão universalizada cultura hegemônica e revelando formas de vida mais promissoras, não apenas para nós, mas para todas as espécies. Para finalizar, deixamos o convite para descobrirmos, inovarmos, criarmos juntos e juntas uma rede de relações na UTF-PR, onde possamos compreender a cultura como o grande elo transdisciplinar que promove o fortalecimento da diversidade cultural, como também unifica nossas ações em prol de uma cultura sustentável, dentro e fora da universidade. Cultura capaz de problematizar e compreender as implicações dos diferentes temas e demandas sociais, relacionando-os com nossas dinâmicas cotidianas, sejam elas na pesquisa, extensão ou ensino. Olhar o mundo com sensibilidade não é uma função exclusiva das artes, mas sim de todas as áreas de conhecimento. Que essa possa ser a cultura e a tecnologia educacional da UTF-PR.